Bom, algumas observações sobre a inacreditável entrevista que o ex-candidato do PT, Fernando Haddad, deu à TV 247, né? Quando eu vi que ele tinha dado a entrevista, eu falei, essa entrevista será importante para analisar o que está acontecendo. Quando eu assisti a entrevista, eu falei, bom, eu não dimensionava como que a entrevista era esclarecedora. Bom, muita gente vai, logicamente, nem tanto as pessoas que acompanham aqui a análise semanal que nós fazemos, mas várias pessoas ficam chateadas porque a gente é obrigado a criticar o Haddad, que todo mundo acha simpático. Muita gente tem a ilusão de que ele é o novo Lula, né, que é uma incompreensão muito profunda da vida política nacional, da história do Brasil, do que é o Lula e do que é o Haddad, né? Então as críticas aparecem aí como sendo uma coisa muito negativa. Mas o grande problema é o seguinte, nós estamos num momento decisivo da evolução política nacional. O país está confrontado aí com uma enorme ameaça política que é o governo Jair Bolsonaro. Esse governo, ele está envolto numa confusão política, principalmente da parte da esquerda, né? A esquerda, ela tem os esquerdistas, principalmente os intelectuais e professores universitários esquerdistas, eles têm uma propensão muito grande ao esquematismo, né? O que se quer dizer esquematismo? Eles têm um esquema político na cabeça, né, como se fosse assim um gráfico, daí eles pegam a realidade e eles ficam fiando naquele esquema. Quando na realidade, quando de fato, a análise da situação tem que ser o contrário. Você usa determinados parâmetros para compreender a realidade tal como ela é. Se você gosta da realidade ou você não gosta da realidade, isso aí não tem importância. O que tem importância é que nós temos que ver o desenvolvimento real da realidade. Nenhum esquema teórico, vamos dizer assim, apesar que eu acho que a palavra é um pouco abusiva, pode substituir a realidade, né? A realidade é a realidade, é uma coisa viva, em permanente desenvolvimento. O esquema teórico, ele é nós podemos dizer assim, ele é uma cristalização do passado. São coisas que... O esquema teórico é formado por coisas que já aconteceram, que é a realidade, digamos assim, morta. E a realidade que nós estamos enfrentando é a realidade viva. Não dá para você pegar a realidade viva e enfiar ela dentro da realidade morta. A realidade morta, o passado, as conclusões do passado, elas têm que servir para entendermos a realidade viva, mas não podemos transformar uma coisa na outra. Seria totalmente absurdo, mas todo mundo faz isso. E o governo Bolsonaro, ele é produto dessa confusão, que é o seguinte. Né? O Bolsonaro, para qualquer pessoa que tenha um pouco de experiência política, não dá para não dizer, de forma nenhuma, que o Bolsonaro e os bolsonaristas não sejam fascistas de carteirinha. Não dá para dizer que eles não sejam. É uma coisa óbvia. Bolsonaro é o cidadão que vai na televisão e fala que é a favor da tortura. Eu pessoalmente, eu acho que nem o Adolf Hitler, nem o Mussolini ou outros fascistas deram esse tipo de declaração do Bolsonaro. Digamos assim, além do fascismo tradicional. Ele falou que a ditadura deveria ter matado muito mais do que matou. Falou que no Brasil, para você fazer uma limpeza, você precisaria matar 30 mil pessoas. Né? Logicamente que num país como o Brasil, se você for matar 30 mil pessoas, você vai acabar matando 500 mil pessoas, ou coisa que o valha, porque você vai provocar um conflito inacreditável. Bom, quer dizer, em todos os sentidos, tudo que ele fala é fascismo, né? Mas aí a pessoa chega e fala assim, não, mas fascismo é quando tem, por exemplo, uma milícia fascista que não sei o que lá. Fascismo, aí começa a juntar uns ingredientes, como se a definição de fascismo fosse uma receita culinária. Nós não podemos ver a realidade assim.
Primeiro porque a realidade não se deu assim, né? Quando o fascismo tomou o poder na Itália, nós temos que ver todo o processo do fascismo desde o final da Primeira Guerra Mundial até o fim do regime fascista em 1945, no final da guerra. Nós temos que ver tudo isso aí como um processo em desenvolvimento. O que aconteceu em 1900 Na verdade, o Mussolini começa a sua atividade em 1915. O que aconteceu em 1915 é muito diferente do que aconteceu em 1925, em 1935 e 1945. Por quê? Porque a realidade, ela evolui. Ela é um movimento perpétuo, ela não para num determinado lugar. Então nós temos que ver, nós temos que pensar em primeiro lugar no processo político e não numa fotografia estática desse processo. O processo político do fascismo, ele sempre foi um processo que vai evoluindo gradualmente. Não aparece um fascismo pronto e acabado que está no poder, mata todo mundo, babá. Isso não existiu nunca em lugar nenhum. Em todos os lugares, inclusive, a burguesia, que se viu defrontada com o fascismo, ela opôs um certo tipo de resistência ao fascismo. Houve uma hesitação, mesmo nos países onde o fascismo tomou conta completamente, houve uma certa vacilação, uma certa hesitação da burguesia em aceitar esse fato. Né? Quando, por exemplo, Mussolini chega ao poder, ele não domina a Itália sozinho. Por exemplo, Mussolini governa, né, na Itália com uma frente ampla que é muito parecida com essa do Bolsonaro, com todos os partidos burgueses conservadores. Bom, e aqui no Brasil a gente pode ver que essa frente é até mais ampla porque está lá o PCdoB e o Ciro Gomes, né? Então, quer dizer, a ideia de que o Mussolini foi lá, tomou o poder e implantou o fascismo, assim, sem mais nem menos, é uma ideia falsa. Nós temos no governo um conjunto de militares que são intimamente ligados ao comando das Forças Armadas, principalmente o comando do Exército. Esses militares são fáceis. O Mourão, que todo mundo está achando uma maravilha, porque ele é bem mais malandro do que o Bolsonaro, nesse caso, né? E dá umas declarações açucaradas, é uma personagem tão fascista quanto o Bolsonaro. Só quem não viu as declarações anteriores dele, né, é que pode achar que não seja assim, né? Ele já ameaçou de ocupar o país, já falou dos países mulambentos, ele é um fascistão igual ao Bolsonaro. Se não é que ele é muito mais perigoso que o Bolsonaro, porque ele é general e o Bolsonaro é capitão, né? E ele tem muito mais presença na cúpula das Forças Armadas do que o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter mais presença nas bases militares do que ele, mas na cúpula ele tem mais influência. Então, nós temos um governo dirigido por fascistas e por militares. Fascistas, defensores do golpe militar de 64. Quem defende o golpe militar de 64 é fascista. O que alguém vai defender, né? Se a pessoa fosse um pouquinho mais normal, ela falaria, bom, o golpe foi uma coisa, uma contingência, o mal necessário. Mas defender o golpe militar é um fascista. Não dá para dizer nada diferente disso. Então nós temos essas pessoas no governo. Não há nenhum tipo de argumento, de fato, que mostra que isso aí não possa evoluir para uma ditadura de caráter abertamente fascista. Não há nenhum. É uma ameaça que está pendente sobre a população brasileira. O desenvolvimento da situação vai dizer, mas que alguém chegue aqui e fale, como muita gente de esquerda fala, que isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, que o fascismo não sei o que lá, é uma bobagem. Né? A coisa não vai acontecer se a resistência ao fascismo for muito forte.
E essa é a única alternativa. Então, quer dizer, nós estamos numa situação que é uma situação extremamente grave. E por isso, né, a maneira como o problema seja encarado, as perspectivas políticas são um debate fundamental nesse momento. Não dá para dizer, vamos juntar toda a esquerda, né? Aí o pessoal inclui o Ciro Gomes, que é um negócio, é uma aberração, um negócio bizarro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem levar em consideração que o problema-chave nesse momento, o que impede, em grande medida, a reação ao governo Bolsonaro, aos planos do Bolsonaro, a decomposição, o colapso do regime político que nós estamos vivendo, que visivelmente está se constituindo como uma ditadura, é a política que vai guiar esse movimento de massas. Não adianta nada se juntar um monte de gente numa sala, porque isso daí não vai produzir nada. Depende muito de qual é o acordo político que haja para chamar a população a se mobilizar. Né? Daí a importância da crítica a essa entrevista do Haddad, até porque, né, nós sabemos que o Fernando Haddad, embora ele tenha dito na entrevista que ele não quer assumir nenhum cargo no PT, nem nada, nem na prefeitura, nós sabemos que ele é um representante da ala direita do PT e essa ala direita já lançou o desafio de assumir a direção do PT. Né? Pelo que eu vi esses dias passados, eu cheguei à conclusão de que muita gente não entende a importância desse debate do PT. Qual que é a importância do debate sobre as duas alas que se digladiam dentro do PT? A importância fundamental é a seguinte: a ala que hoje em dia é representada pela atual presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, ela não é uma ala revolucionária, né? Ela não vai transformar o PT num partido revolucionário nem nada. Mas o problema não é tanto essa ala, o problema é a outra ala. Porque a outra ala, ela vai levar o PT para uma posição muito direitista. E nesse sentido, né, a vitória dessa ala é um grande obstáculo à mobilização de todo mundo devido à importância, o peso e o tamanho do PT como partido. Daí a importância do debate. Daí a importância da crítica que a gente faça às colocações do ex-prefeito de São Paulo nessa entrevista. Né? Não dá para falar todas as coisas, mas eu vou destacar algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiramente, ele tem insistido, isso aí desde a eleição, ele reafirmou na entrevista, que ele é um político e ele quer que o PT seja um partido de centro-esquerda. Isso aí chama muita atenção pela insistência, porque é uma diretriz. Quer dizer, ele não quer que o PT seja um partido de esquerda, ele quer que o PT seja um partido de centro-esquerda. Bom, o que significa exatamente isso? Porque as palavras, todas têm que ser analisadas diante da realidade. Né? Uma pessoa fala, não, centro-esquerda, esquerda, finalmente é tudo a mesma coisa. Não, não é bem assim. Na expressão centro-esquerda, que é uma expressão que não descreve adequadamente a situação política, é uma expressão que foi criada para confundir as pessoas e que, infelizmente, muita gente na esquerda usa isso daí. O fundamental não é a palavra esquerda, o fundamental é a palavra centro. Né? Qual que é a concepção da burguesia? A burguesia ela acha que para você conseguir a estabilidade do regime político, você precisa de um centro político estável. E esse centro político ele deveria ser constituído por um partido ou partidos de centro-esquerda, de centro e de centro-direita.
colocando como partidos minoritários na situação os partidos de esquerda, no vocabulário deles, e os partidos de direita. Então, por exemplo, vamos pegar o parlamentarismo francês que expressa bem isso daí. A centro-esquerda é a social-democracia francesa, o Partido Socialista. E a centro-direita é o Partido Republicanos, do Sarkozy. E os partidos de centro são alguns partidos menores que existem no país, que são, na verdade, também partidos de direita. Né? Então, as combinações políticas do regime deveriam alternar entre essas duas formações políticas. Uma hora governa a social-democracia e a chamada centro-direita, que na verdade é a direita, faz oposição à social-democracia, que é a esquerda do regime político. Né? Às vezes a social-democracia faz aliança com outros grupos de esquerda, às vezes a direita faz aliança com outros grupos de extrema-direita. Então, quer dizer, quando o Haddad fala em centro-esquerda, o que ele quer dizer é o seguinte: nós precisamos ter um partido, que é o PT, que seja uma peça de recomposição do regime político abalado pela crise, pelo golpe, pela economia, pela corrupção, etc, etc, etc. E essa peça seria um partido de centro com cara de esquerda, que seria o PT. Aí a gente governaria com um partido de direita com cara de centro, que seria o PSDB e o DEM. Né? É isso que ele quer dizer. Né? A frase parece tão ingênua, né? Bobinha e tal. Ele, inclusive, para não deixar dúvidas sobre isso, em várias oportunidades anteriores, ele fala o seguinte: nós somos um partido social-democrata. Social-democrata, a social-democracia, do ponto de vista da sua direção, é uma corja política que na Europa, né, foi uma peça fundamental para levar adiante a política neoliberal. Tanto que o Partido Socialista vamos pegar os que parecem até melhor assim. O Partido Socialista Português está no governo, mas não conseguiu maioria parlamentar. Para conseguir governar, ele tem que ser apoiado por outros partidos de esquerda, que não são a social-democracia, que são o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. O Partido Social-Democrata Espanhol, que é um dos partidos europeus que está na linha de frente a favor da intervenção militar na Venezuela, é um partido ultradireitista que todo mundo sabe que desde a transição democrática da Espanha, ele é manipulado pela CIA, né? E o que fica evidente na questão da Venezuela. Né? O Felipe González, que foi o primeiro grande líder do partido depois do franquismo, se ele não era agente da CIA de carteirinha que estava na folha de pagamento, então ele era muito simpatizante da CIA porque ele trabalhava para a CIA. Assim como o Mário Soares também, em Portugal, que muita gente acha que foi um grande homem, cumpria o mesmo papel lamentável na época da Revolução Portuguesa. Bom, esses dois partidos estão se liquidando por causa da política direitista que eles levam adiante. O Partido Socialista Francês está liquidado nesse momento. Não quer dizer que ele não possa ressurgir aí das cinzas, porque finalmente a burguesia, né, se ela conseguir recompor o regime político, ela vai precisar de um partido de esquerda para aparecer no regime político. E de um modo geral, em toda a Europa, a social-democracia está em crise por causa disso daí. Quer dizer, é uma completa falência política. Os partidos socialistas foram aqueles partidos que, no momento de dificuldade dos partidos de direita, carregaram aí, né, o caixão da política neoliberal. O próprio Macron, que está no governo hoje, ele é oriundo do Partido Socialista Francês. Como eles perceberam que o Partido Socialista Francês havia desabado diante da população francesa,
eles reciclaram um elemento do Partido Socialista Francês, que é um direitista, um agente dos banqueiros, mas que dava para apresentar ele com uma fisionomia democrática e tal, para a população, e lançaram ele. Quer dizer, social-democracia é esse lixo político que está aí. Logicamente que nós temos que diferenciar, coisa que muita gente não faz, entre a direção da social-democracia e o movimento que a social-democracia dirige. São coisas muito diferentes, né? Por exemplo, recentemente nós fizemos uma viagem para a Europa e entramos em contato com muita gente ligada à social-democracia. Tem gente muito moderada, tem gente bastante esquerdista, tem de tudo na base desses partidos. Por quê? Porque eles são, como o PT, o grande partido de esquerda do país. Só que a direção desses partidos é uma direção extraordinariamente direitista, né? Então, quando o Fernando Haddad fala que ele é de centro-esquerda, que ele quer um partido de centro-esquerda, um partido social-democrata, o que ele está dizendo muito concretamente e objetivamente, ele é consciente disso, é que ele quer que o PT seja um partido que dê sustentação ao regime político burguês, e nós somos obrigados a concluir que ele dê sustentação ao regime político burguês nas atuais condições. Porque num momento posterior, ele vai falar que, quando pergunto para ele, mas como mudar essa situação com o Bolsonaro? Então ele diz o seguinte, que quem vai mudar a situação com o Bolsonaro são as instituições políticas no Brasil. Quer dizer, as instituições políticas que criaram o Bolsonaro e colocaram ele no governo vão tirar o Bolsonaro do governo. É a história que nós ouvimos na época do golpe, né? Não vai haver golpe porque as instituições democráticas no Brasil são sólidas. Aí veio, pá, um golpe, foi vitorioso com a maior tranquilidade. Então, as instituições democráticas não são sólidas coisa nenhuma. Bom, evidentemente que, apesar das perguntas, ele se recusou a denunciar o fator principal da vitória do Bolsonaro nas eleições, a gente vê que é o fato de que o Lula não concorreu. A gente vê que o Haddad e toda a ala direita do PT, eles estão empenhados em criar uma situação mitológica, que é assim, esquece o Lula, vamos apagar ele do quadro, né? E vamos pensar no seguinte, Lula é carta fora do baralho, aí tem o Haddad. O Haddad foi para as eleições, né? E o Haddad só não ganhou as eleições por causa das notícias fraudulentas do Bolsonaro e do WhatsApp. Senão ele seria presidente. Aí, logicamente, que é uma pergunta inconveniente, que ninguém faz, né? Ou falam e isso aí é passado por cima. Que é o seguinte, mas os votos do Haddad são do Haddad? Então, isso daí fica secundarizado no debate. O voto não é dele, ele não é líder, tudo isso é um mito, né? Ele foi colocado lá para substituir o Lula numa situação de crise, quando todo mundo sabia que era impossível fazer essa operação, porque os golpistas contavam, haviam planejado, né, toda a operação política com muita antecedência e haviam previsto e organizado para que não houvesse a transferência dos votos do Lula para nenhum candidato do PT, Haddad ou outro qualquer. Tá? Uma coisa importante dessa colocação, dessa falta de denúncia, do caráter minoritário do governo Bolsonaro e tudo, nós temos duas consequências importantes. Uma que, num certo sentido, dá um ar de legalidade a esse governo fraudulento. Né? Isso daí é extremamente importante. Você olha, né, e parece que é o mundo normal. O governo não é um governo fraudulento. E segundo, que com essa operação, isso aqui é interessante, eu vi muitas pessoas caíram nesse golpe,
o pessoal conseguiu fazer uma coisa que todo mundo rejeitava, que era virar a página do golpe. Né? Todo mundo aqui se lembra da expressão famosa do então deputado, agora senador Humberto Costa, de Pernambuco, que falou logo depois do golpe que é preciso virar a página do golpe. Para uma parte do pessoal que rejeitou essa ideia de virar a página do golpe, a página do golpe foi virada com a eleição do Haddad. Porque a eleição do Haddad, para muitas pessoas que se envolveram na campanha, que se deixaram levar pela situação de maneira pouco crítica, consolidou a ideia de que não houve golpe. Né? Quer dizer, houve o golpe, mas o golpe, na verdade, teria sido um golpe cuja única consequência teria sido tirar a Dilma. O resto ficou tudo normal. Aí você vai para a eleição e o Haddad, que poderia ganhar, né, não ganhou por causa das notícias falsas. Então, normal. Né? Se o Bolsonaro não tivesse abusado, não tivesse feito uma campanha eleitoral abusiva, você poderia ter ganho. Se foi só um problema de campanha eleitoral abusiva, bom, então, para padrões brasileiros, é o normal, porque o Lula nunca enfrentou uma campanha eleitoral que não fosse abusiva. Não, pelo menos que eu me lembre, né? Nem o Lula, nem a Dilma. A última campanha em que a Dilma ganhou a eleição foi extremamente abusiva, né? Com lances, inclusive, piores do que os do Bolsonaro. Né? Não foi na última eleição que a Veja tirou uma capa de revista caluniosa contra a Dilma, na última hora da eleição, distribuiu isso daí para toda a população? Então, quer dizer, normal. Nós estamos vivendo tempos de normalidade. Se a gente completar essa ideia com a ideia de que as instituições são um anteparo ao desenvolvimento da política direitista do Bolsonaro, pronto. O que aconteceu é que a população, né, seja induzida por isso, seja induzida pelas notícias falsas, pelo WhatsApp, etc. e tal, votou na pessoa errada. A única coisa que aconteceu no Brasil de significativo no último período é isso daí. É o engano da população que será corrigido nas próximas eleições. Ah, mas o Lula não está preso? Pois é, não encaixa, né, nessa versão maravilhosa da situação, mas muita coisa não encaixa também. Mas serve para o pessoal, como é que se diz, arrefecer o seu ímpeto de oposição ao que está acontecendo no Brasil, que é exatamente o oposto do que é apresentado. Houve um golpe de Estado, o golpe de Estado não só derrubou a Dilma, como levou a uma série de resultados econômicos, como levou a eleição do Bolsonaro de maneira fraudulenta, levou os militares a controlar o regime político, e a coisa está se aprofundando, né? Os ataques contra a população são cada vez maiores todos os dias, a legislação brasileira virou uma coisa fictícia, e a situação se deteriora todo dia, não há normalidade nenhuma. A eleição com o Haddad, não tanto por ele ter participado da eleição, simplesmente, embora tenha sido um erro, tirar a candidatura do Lula, né? Retirar a candidatura do Lula, que não deveria ter sido feito. Mas a maneira como foi feita a campanha eleitoral, que poderia ter sido usada para denunciar a situação toda do Brasil, criou essa ilusão. Então agora todo um setor de pessoas que lutaram contra o golpe, a gente pode ver isso daí em vários lugares, caiu num vazio político. Porque, e agora? O golpe continua ou não? Né? Até algumas pessoas me falaram o seguinte, que em vários lugares o pessoal acha que a questão do golpe de Estado, ela já passou. Você vê, por aí vocês podem ver como o Brasil é um país maravilhoso, né? É um país onde você dá um golpe de Estado e ele passa. Não é uma coisa extraordinária? Não seria bom se fosse assim em 1964? Os militares deram o golpe de Estado em abril. Quando é outubro, passou o golpe e tal. Mas e os militares, onde é que eles foram parar?
Não sei, acho que foram para casa e tal. Né? É uma maravilha. Melhor país do que esse não existe, né? É o país onde o golpe passa. É uma coisa extraordinária. Isso daí, logicamente, é um grave problema, porque o golpe, na realidade, ele está em pleno desenvolvimento. E se nós não chamamos a atenção desse fato, né, não chamamos a atenção das pessoas para esse fato, não é possível organizar uma resistência política. Bom, muito extraordinária também foi a defesa que ele fez do Lula. Isso aí mostra o problema que nós estamos enfrentando na própria campanha do Lula. Ele falou que defende a liberdade do Lula, embora, logicamente, que nem ele, nem o resto do pessoal faça grande coisa aí para a liberdade do Lula, a não ser um processo jurídico que todo mundo sabe que não vai dar em lugar nenhum. Já tivemos 2. O processo jurídico é mais ou menos assim. O juiz deveria, por uma questão de clareza, falar assim, está condenado. Por quê? Porque eu não gosto dele. Eu acho que ele é uma ameaça para a direita brasileira e tem que estar na cadeia, pronto. Né? Mas ninguém faz isso daí. Nós temos que entender que nem a ditadura fazia isso. Não sei se o pessoal tem consciência disso. Todo mundo tem consciência de que na época da ditadura as pessoas eram julgadas num tribunal, tudo bem que era um tribunal militar, onde se apresentavam provas a favor e contra e tudo mais, se tinha advogado, e todo mundo acabava sendo condenado. Porque a pessoa pode achar assim, né? Bom, já que ele foi julgado por um tribunal, então é democrático. Não. Na ditadura, você não é a pessoa era julgada por um tribunal. Tá? Primeiro, eles faziam assim, eles sequestravam a pessoa, levavam a pessoa num porão lá, no doicote, né? Metiam paulada no infeliz, choque elétrico e tudo mais. Se eles não decidissem matar a pessoa, né? Eles mataram muita gente nessas circunstâncias e de maneira horrenda. A pessoa reaparecia no mundo dos vivos, ia para um tribunal militar, era condenada a ir para a cadeia. Quer dizer, quando você era condenado a ir para a cadeia, era a melhor saída possível. Né? Porque vários nunca apareceram lá para ser julgados por ninguém. Mas quando aparecia, era julgado normalmente, tinha advogado de defesa e tudo. Né? Isso daí foi até, sei lá, 70, não, até 80 e poucos tinha esse sistema. A ditadura julgava o pessoal por crimes políticos. Então agora o crime político é a corrupção. Bom, aí a colocação do Haddad, que é uma colocação bastante, como é que se diz? Eu achei que essa, dentre as várias colocações muito ruins que ele fez, é a pior. Ele falou o seguinte: eu defendo o Lula porque não há nenhuma prova contra ele. Agora, se aparecer uma prova, nós continuamos amigos, mas não defendo mais. Eu acho espantoso isso daí. Né? Eu, por exemplo, não gostaria de ter amigos assim de jeito nenhum. Né? Se o cara fizer isso comigo, não continuaremos amigos. Né? Isso é certo. Eu achei horrível isso. Tudo bem, não tem, o fato é que não tem prova contra o Lula, mas que o pessoal pudesse produzir uma prova contra o Lula, qual que seria? É que eles provavelmente eles têm muito medo do ponto de vista, sei lá, de relações internacionais, apresentar uma prova falsa e desmoralizar completamente todo o processo. Porque senão eles já teriam criado essa prova. Eles até apresentaram umas provas secundárias falsas, né? Por exemplo, o dinheiro da Odebrecht, que na verdade foi destinado a outra coisa e falaram que era para o Lula, etc. e tal. Condenaram o Lula sem nenhuma prova real. Isso daí deu uma margem para que pessoas como o Fernando Haddad se escorassem nisso para falar que iam defender. A realidade é a seguinte: isso daqui não é um julgamento. Não está em questão
o problema da honestidade do Lula. Isso é uma farsa política. É isso que toda pessoa, o mínimo de espírito democrático, tem que denunciar. Se aparecerem com uma prova aí, eu vou falar o seguinte: essa prova é parte da farsa jurídica. Não vamos aceitar nenhuma prova. Eu, por exemplo, acompanho mais ou menos o que está acontecendo no julgamento do Lula, a gente denuncia as coisas aberrantes, mas todo mundo sabe que aquilo que está acontecendo lá não tem nenhum valor jurídico. Lula está sendo condenado porque ele é o Lula, porque ele é o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, a pessoa com a maior popularidade no país, ponto final. Ele está sendo condenado pela direita e pelo imperialismo porque eles não querem ele na vida política nacional. É isso. Se mostrarem uma fotografia dele lá estuprando uma mulher, eu falar, não tem sentido isso aí. Quer dizer, aí aparece o Fernando Haddad, que o pessoal falava, Haddad é Lula, e fala que se aparecer uma prova contra o Lula, pronto, acabou. Num processo totalmente fraudulento, viciado, num processo de perseguição política total. É uma coisa totalmente aberrante. Quer dizer, veja a vantagem que a direita teria se todo mundo pensasse assim. Aparece aí alguma coisa, vamos supor que a pessoa tenha feito alguma coisa errada. Pronto, está justificada a perseguição política. Se você tiver feito alguma coisa errada, você pode ser perseguido politicamente. É uma coisa inacreditável que eu ouvi o negócio e falei, não é possível isso. E na minha opinião isso aí explica por que a campanha em defesa do Lula não anda dentro do PT. Porque tem uma parte do PT que não quer defender o Lula. Eles estão aí na defesa puramente aparente, superficial, formal do Lula. Não tem critério político. Nós, por exemplo, não estamos interessados nas provas que o Ministério Público, dirigido pela extrema-direita fascista, que esses juízes fascistas têm a apresentar, porque você não pode levar a sério um julgamento, né, onde toda a bancada julgadora e acusadora, toda ela tem a suástica no braço. Vocês imaginaram uma situação como essa? Você vai ser julgado na Alemanha nazista. Aí você olha para o jurado, está todo mundo de uniforme com a suástica no braço. Você olha para o juiz tem uma suástica. Você olha para o promotor tem uma suástica. Você vai levar a sério esse processo? Quem no Brasil que não sabe que esses promotores, eles estão todos coligados num partido político clandestino não, porque ele até se apresentaram, um partido político ilegal dentro do judiciário. Recentemente foi feita uma reunião de procuradores que constituíram um grupo de pressão dentro da Procuradoria, que se chama Procuradores Pró-Sociedade. Esse pró-sociedade é uma senha da extrema-direita fascista dentro do judiciário. Significa o seguinte, que eles são contra o critério jurídico universal e tradicional, democrático, de que, na dúvida, em favor do réu. Então eles inventaram uma palhaçada cínica, que é o seguinte, na dúvida em favor da sociedade, que é uma coisa que não existe. A sociedade é aquela malta de criminosos que quer esmagar o povo pobre. Isso que é a sociedade. Não tem sociedade nenhuma. Onde é que está essa sociedade? Né? A função do judiciário também não é defender a sociedade em geral. Você precisa ter um judiciário que garanta os direitos dos indivíduos. Porque se é a favor da sociedade,
Você tem uma coisa assim, a sociedade é nazista. Bom, o indivíduo que não for nazista, ele está acabado dentro dessa sociedade. É uma extrema-direita. A extrema-direita está organizada dentro do judiciário. Os juízes estão mancomunados, como todo mundo já viu. É um verdadeiro partido político dentro do judiciário. Aí vem o cidadão e fala assim, se esse partido político fascista apresentar uma prova, se ele apresentar uma prova, você não pode levar a sério. Isso depois de 2 julgamentos completamente sem fundamento jurídico nenhum, sem respeito à lei, sem respeito à Constituição. Então, é uma coisa inacreditável, né? Aí só um comentário. No meio dessa discussão esdrúxula, uma pessoa comentou assim, né? Eu até coloquei aqui entre aspas. Eu sonhei que o Brasil seria presidido por um professor, falando do Haddad, né? Não precisa sonhar, minha cara. Acho que era uma mulher. O Brasil já foi presidido por um professor, chama Fernando Henrique Cardoso. Que todos os deuses do universo livrem o Brasil dos presidentes professores. É a pior desgraça que pode acontecer. Bom, vou pular algumas coisas aqui, porque não vai dar para falar tudo, nós já estamos bem adiantados, né? Uma coisa interessante que ele falou, né? Ele falou o seguinte, um erro crasso da esquerda é que a religião e a igreja sejam um problema. O problema é ter esse tipo de raciocínio. Lógico que a igreja é um problema. A base de apoio do bolsonarismo são as igrejas protestantes e uma parte da igreja católica. Todo mundo que sabe alguma coisa de política, né, tudo bem que no Brasil você manipular a ignorância completa que tem no país, a confusão universal, é um jogo, né? É um esporte. Mas todo mundo sabe que essas igrejas são verdadeiras, são empresas e partidos políticos. Existe uma bancada evangélica no Congresso Nacional. É um partido político, os evangélicos. Tudo bem. A religião da pessoa não tem problema. Cada um pensa o que quiser. Mas a religião não é uma coisa individual. A igreja não é uma coisa individual. A igreja é uma instituição. E no Brasil é uma instituição política de direita. Inclusive de extrema direita. Veja essa maluca dessa Damares, os pupilos do Olavo de Carvalho, um mais louco do que o outro, e todos eles ferozmente reacionários. São uma turba de loucos reacionários, esse Malafaia e outros. Como é que alguém pode dizer isso daí, que as igrejas não são um problema? Né? Ele fala isso daí que é para conseguir o voto de algum incauto, aí, elogiando a igreja, né, muitas vezes criminosa do incauto. Claro que a igreja criminosa tem que ser denunciada. Não vai denunciar essas igrejas? O papel político que elas têm? Se nós não vamos denunciar as igrejas, nós vamos denunciar também os partidos políticos. Como é que nós vamos denunciar a extrema-direita e combater a extrema-direita sem denunciar e combater as igrejas que são de extrema-direita? É absurdo isso daí. Né? A entrevista era uma coisa assim, você ia ouvindo e cada coisa era mais espantosa do que a anterior. Aí o Haddad falou assim, o empreendedorismo pregado pelos neopentecostais não é uma coisa necessariamente ruim. Esse também é um ponto, não sei se é um ponto alto ou um ponto muito baixo da entrevista. Aí ele veio explicar o seguinte, né? Por que nós não devemos abrir um debate sobre as novas formas de trabalho? Por que nós devemos ficar presos a formas arcaicas? Quais são essas formas arcaicas de trabalho? É o trabalho assalariado, com carteira assinada,
com o 13º, toda essa organização do trabalho que foi conquistada pela classe operária, ele acha que isso daí é uma coisa arcaica. Agora eu pergunto, se ele acha isso, ele vai defender o direito da classe trabalhadora diante do ataque bolsonarista? Não, ele vai apoiar esse ataque. Ele fala inclusive o seguinte, que essa questão, né, das formas do trabalho é uma coisa... Ele falou assim, que nós estamos vivendo a 4ª revolução. Tem muitos intelectuais que falam essas bobagens, né? Quer dizer, a dura ofensiva dos capitalistas contra os trabalhadores seria o resultado de uma revolução tecnológica. E ele fala, é inimaginável voltar aos anos cor-de-rosa do pós-guerra. Então veja só, tem que parar com essa utopia de que você vai ter um emprego, vai receber o seu salário, você poderia ter uma aposentadoria, um 13º. Não, isso aí acabou. O empreendedorismo, que é uma farsa total, tem que ser levado, não é necessariamente ruim. De repente nós vamos transformar todo mundo em empreendedor, né? E aí a pessoa se vira, não tem direito trabalhista nenhum. A gente liquida todos os direitos trabalhistas, põe um chapéuzinho de palhaço escrito empreendedor na cabeça de cada um, né? E tem gente suficientemente tonta para acreditar nessas coisas, e o cidadão trabalha lá quase de graça, né? Esse daí é a 4ª Revolução Industrial. Eu olhei e falei, nossa, o cara é candidato, foi candidato do PT, o candidato da esquerda na eleição. A posição ultra neoliberal, justificada teoricamente. É uma coisa inacreditável. E ainda, né, ele fala o seguinte, numa parte da entrevista, que ele, do ponto de vista do conteúdo, ele está à esquerda do PT. Você imagina, se for verdade isso daí, eu não quero nem saber o que pensou o outro lado, porque deve ser assustador, né? Bom, aí lógico, isso aqui já é uma bola mais cantada, que é o seguinte, ele propõe uma frente, ele diz o seguinte, que do ponto de vista da economia, não dá para fazer uma frente com os liberais. Não sei por quê, porque se tudo isso é arcaico, é a 4ª revolução, nós temos que ter novas ideias, dá para fazer uma frente com os liberais, lógico. Mas ele diz que não. Né? Mas, né, e isso daqui é realmente extraordinário, é possível fazer uma frente em torno das questões políticas dos direitos civis com os liberais, contra o obscurantismo. Por quê? Porque os liberais não concordam com isso. Eu não sei se o Haddad se deu conta, mas o governo do Bolsonaro é um governo liberal na economia. E todos os liberais apoiam o governo Bolsonaro. O que ele está vendendo aqui é uma farsa. O pessoal pode até achar que a melhor solução não é sair por aí perseguindo a pessoa porque é homossexual. Ou substituir o currículo das escolas por um currículo pelo estudo da Bíblia. Muito, porque isso daí realmente é meio que impraticável. Mas, no fundamental, eles apoiam o governo Bolsonaro e apoiam toda essa ofensiva política fascista. Quem que não apoia, exatamente? Toda a imprensa burguesa apoia. Os porta-vozes todos que sempre defenderam o PSDB, tudo apoiam isso daí. Ele está vendendo gato por lebre. Ele está vendendo uma coisa que realmente não existe. Bom, depois ele falou que a discussão binária, né, que é uma palavrinha também
Eu só vejo essa palavra ser usada num sentido reacionário, né? Binário, não sei direito por que isso aqui seria uma coisa ruim, ser binário, né? Não sei se teria que ser trinário, quaternário, não sei direito qual que é o melhor padrão, né? Mas ele falou, a discussão binária entre reforma ou revolução é démodé. Então, aí eu me senti deprimido porque falei, puta, nós não estamos mais na moda, né? Mas nós não estamos na moda já faz muito tempo. Tem que chamar a mulher da Vogue, né, para atualizar. É uma coisa muito louca essa entrevista. Reafirmou que o negócio de boa sorte é o Bolsonaro. E ele deu toda uma explicação para ocultar o fato verdadeiro, que é o seguinte. Quando o Bolsonaro ganhou, ele não deu boa sorte ao Bolsonaro. Aí a Globo caiu matando em cima dele, exigindo que ele desse boa sorte ao Bolsonaro. Daí no dia seguinte ele deu boa sorte ao Bolsonaro. O que é vergonhoso, capitular, né, diante da pressão da Rede Globo. Aí ele contou toda uma história para explicar por que ele não deu boa sorte ao Bolsonaro logo de cara. Né? Segundo ele, contou uma história triste que alguém publicou uma foto de uma moça dizendo que ele tinha estuprado a moça. E aí ele ficou muito deprimido. Bom, essa é uma história que a gente tem que acreditar, mas ele reafirmou que tem que dar boa sorte ao Bolsonaro. E no finzinho da entrevista, eu só vou destacar mais isso pelo horário, ele falou, nós não estamos passando a mão na cabeça de bandido. Uma coisa que é interessante é o seguinte, o negócio da extrema-direita, bom, em geral, o que a burguesia começa a impulsionar com um grande aparato de propaganda e tudo, e começa a convencer determinados setores, contagia um monte de gente. Né? Mas uma coisa que é realmente importante é que o bolsonarismo ele está cada vez mais contagiando os setores que se dizem de esquerda. Né? E aparentemente a grande unidade com os bolsonaristas, porque o pessoal acho que tirou a conclusão de que o Bolsonaro, a popularidade dele vem do fato de que ele fala aquilo que a direita fala desde que o Brasil foi descoberto, que tem que matar, né? Tem que matar bandido, não pode, bandido bom é bandido morto e tal. Então o pessoal começa a se adaptar a essa linguagem fascista, porque isso daí é justamente o lado mais fascista do bolsonarismo, né? Como nós estamos vendo pelos últimos acontecimentos, onde, por exemplo, no Rio de Janeiro, estimulados pelo governador, que é um maluco sanguinário, fascista, o pessoal da polícia começou a matar todo mundo indiscriminadamente. Se a onda cresce, ninguém sabe o que pode acontecer. Essa semana eu li uma notícia de que um policial se desentendeu aí com o mecânico que consertou o carro dele, meteu bala no mecânico, né? Isso daí, inclusive, nos leva à reflexão, né, na discussão sobre o problema das armas, que a esquerda, em vez de pedir que a população seja desarmada, devia pedir para armar a população e desarmar a polícia, porque a polícia que é o perigo, do jeito que a coisa está indo. Mas, né, vai saber.